Você já parou para pensar que talvez Jesus não só pregava, mas também conhecia leis espirituais que regem o universo? Um conhecimento tão antigo que séculos depois foi escrito no Kybalion como as 7 leis herméticas. O detalhe é que ele já aplicava cada uma delas, muito antes de serem registradas em qualquer manuscrito. Pensa comigo, como explicar a força dos milagres, a clareza das palavras e o poder da presença dele? Será que havia algo além da fé comum? Existe um segredo escondido nas próprias palavras de Jesus. Um segredo que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas a maioria nunca percebeu. E hoje eu quero caminhar com você por esse mistério. Ao longo desse vídeo, vou te mostrar como as 7 leis herméticas já estavam vivas na prática de Jesus, e como isso muda completamente a forma de enxergar a espiritualidade. Fica comigo até o final, porque cada lei que eu revelar vai abrir uma nova porta dentro de você. E quem sabe, até transformar a forma como você se conecta com Deus daqui para frente. Muita gente lê o Kybalion como se fosse apenas um livro esotérico distante da fé cristã. Mas, e se eu te dissesse que Jesus não só conhecia essas leis, como as vivia em cada gesto, em cada palavra? A primeira delas é a lei do mentalismo. O todo é mente. No Kybalion está escrito que o universo é mental. Em outras palavras, tudo nasce primeiro no invisível, na mente do todo. A realidade não é apenas um conjunto de fatos materiais, é um campo vivo de consciência, onde o pensamento é a semente que dá forma a tudo. E Jesus confirmava isso de forma clara, simples, quase impossível de ignorar. Em Marcos 9:23 ele disse: "Tudo é possível ao que crê." Não era sobre esforço físico, não era sobre merecimento, nem sobre sorte. Era sobre convicção interior. Agora presta atenção nesse detalhe. Quando Jesus curava, ele não dizia "eu te curei". Ele dizia "a tua fé te curou". Isso se repete várias vezes. Na mulher com fluxo de sangue em Mateus 9:22, no leproso em Lucas 17:19, no cego Bartimeu em Marcos 10:52. Ele devolvia à pessoa o poder da própria crença, como quem diz: "Você já tinha a chave, eu apenas abri a porta com você." Imagina essa cena. Uma mulher doente há 12 anos atravessando uma multidão, o coração acelerado, repetindo para si mesma: "Se eu apenas tocar nele, vou ser curada." Ela não duvida, não racionaliza, não pensa em probabilidades. Ela age como quem já sabe. E quando toca em Jesus, aquilo se manifesta. Ele percebe a vibração da fé dela e responde: "Você já acreditava, como se já tivesse acontecido. Por isso aconteceu." Isso é mentalismo puro. Tudo começa na mente. Se você acredita com convicção, se sente como se já fosse real, aquilo ganha forma primeiro no invisível, até se tornar visível. E Jesus reforça isso de muitas maneiras. Em Mateus 17:20 ele diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará." Repara, não é a força física que move o monte, mas a palavra unida à fé e à visão interior. Em João 11:40, momentos antes de ressuscitar Lázaro, ele declara: "Se creres, verás a glória de Deus." Ele não fala em esperar, ele fala em crer. Porque fé não é esperar que algo aconteça. Fé é viver como se já tivesse acontecido. E talvez uma das palavras mais fortes que já disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17:21. Ele estava lembrando: a fonte criadora não está fora, em templos ou rituais. Está dentro. Esse é o coração da lei do mentalismo. Tudo parte da mente. E a mente, quando alinhada com o todo, manifesta o impossível. Até aqui já deu para sentir que esse não é um conteúdo qualquer, né? O que você acabou de ouvir é uma chave de sabedoria que poucas pessoas têm acesso. Então faz o seguinte: deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você até aqui. Assim, além de me mostrar que você está junto nessa jornada, você ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas que também estão prontas para despertar. O que está em cima é como o que está embaixo. Você já ouviu essa frase, certo? Mas será que já percebeu o quanto ela está presente nas próprias palavras de Jesus?
Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, disse: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Aqui está a essência da lei da correspondência. O que vibra no invisível se manifesta no visível. O que acontece dentro se reflete fora. Pensa nisso. Quando você vê uma sombra no chão, é porque existe uma forma projetando aquela sombra no alto. Assim também é com a vida espiritual. Jesus não vivia esperando que um milagre viesse de fora. Um dia, quem sabe, ele trazia o céu para o agora. É como se ele dissesse: já existe um reino de paz, ordem e plenitude nos céus. E a oração não é mendigar por algo novo, mas abrir espaço para que esse reino se espelhe aqui na terra. Não é pedido, é permissão. Não é esperança distante, é ativação presente. E por isso Jesus não ensinava apenas a pedir, ele ensinava a alinhar. O corpo com o espírito, o externo com o interno, o visível com o invisível. Repara como ele começa a oração. Pai nosso que estás nos céus. Já é um lembrete de onde tudo começa. Você olha para o alto não para implorar, mas para espelhar. Imagina assim: o céu é um espelho da sua mente, a terra da sua realidade externa. Se por dentro há fé, gratidão, confiança, por fora nasce paz, ordem, bênçãos. Mas se por dentro há medo, dúvida, caos, o reflexo não pode ser diferente. E Jesus vivia isso com naturalidade. Ele curava porque carregava cura dentro. Ele perdoava porque já tinha paz dentro. Ele dizia em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. Para ele, o céu não era futuro, era presente. Percebe o poder disso? Quando Jesus dizia não temas ou crê somente, ele não estava apenas confortando. Ele estava alinhando o céu da pessoa, o interior, para que a terra dela mudasse. A lei da correspondência é simples, mas transformadora. Tudo o que você deseja ver na sua vida precisa existir primeiro dentro de você. O céu não começa fora. O céu começa no coração. E é por isso que quando você ora dizendo assim na terra como no céu, no fundo está declarando que a paz, a cura, o amor e a ordem divina que já existem no plano espiritual se tornem visíveis aqui também, através de mim. A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. E Jesus entendia isso como ninguém. Ele não colocava as pessoas em caixinhas de bons e maus, santos e pecadores. Ele sabia que os opostos andam juntos. E dizia: o joio cresce junto com o trigo. Mateus 13:30. Uma das imagens mais bonitas da polaridade é a da fogueira e da brasa. Imagina uma fogueira acesa, forte, quente, iluminando a noite. Mas ali no canto tem uma brasa quase apagada, fraca, fria, sem força para brilhar sozinha. Alguém olha e diz: apagou, já era, não serve mais para nada. Mas Jesus não via assim. Ele não jogava a brasa fora. Ele se agachava, soprava com paciência, protegia do vento, e aos poucos aquela brasa reacendia. Virava chama outra vez, porque ele sabia. A brasa não deixou de ser fogo. Ela só esqueceu por um tempo. E todo mundo, um dia, é brasa. Todo mundo já esteve longe da fogueira, quase apagado. Mas ninguém está fora da possibilidade de reacender. Jesus não confundia estado com essência. Enquanto o mundo dizia, essa pessoa é perdida, suja, inútil, Jesus dizia, ela ainda é fogo, só está longe da chama. E ele fazia o que ninguém mais fazia. Chegava perto, soprava com amor. Acreditava antes de ver. Essa é a energia da lei da polaridade aplicada com consciência divina. Entender que o que hoje é sombra, amanhã pode ser luz. O Kybalion ensina. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Jesus mostrava isso na prática. O frio e o calor não são coisas separadas, mas intensidades de uma mesma energia. Assim também é com fé e dúvida, amor e ódio, queda e redenção. São polos da mesma linha e basta mudar o ponto de consciência para atravessar de um extremo ao outro. A brasa que parecia morta ainda carrega o fogo em potencial. A pessoa que parece perdida ainda carrega a centelha divina. O polo não define a essência.
apenas o estágio do momento. E é aí que a polaridade deixa de ser teoria e se torna transformação. Quando você entende que a raiva já contém em si a semente do perdão, que o medo pode se converter em coragem, que a dor é apenas o outro lado da mesma energia que também carrega a cura. Jesus não rejeitava o polo negativo, mas também não ficava preso nele. Ele atravessava a linha e puxava a pessoa para o outro lado. É isso que ele fazia com pecadores, com doentes, com os que todos já tinham desistido. Onde o mundo via cinzas, ele via fogo esperando para reacender. Jesus não negava a existência dos polos. Ele não dizia, esse é puro, esse é impuro, como se fossem identidades fixas. Ele ensinava a discernir, não a julgar. Ele via o pecador e via também o Filho. Via Saulo, o perseguidor, e Paulo, o apóstolo. Ele sabia, a escuridão nunca é o fim, é só a porta de retorno à luz. Lembra da mulher adúltera em João 8? Os fariseus viam apenas o polo negativo e queriam apedrejar. Jesus enxergava a possibilidade de restauração. Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não foi para ignorar o erro, mas para lembrar. Todos os seres humanos oscilam entre polos. Quem erra hoje pode salvar amanhã. E a cruz? A cruz é o maior símbolo da polaridade. Sofrimento e glória, dor e ressurreição, sombra e luz no mesmo ponto. Jesus mostrou que até o extremo mais escuro pode ser a passagem para a vida. Agora pensa em você. Quando sente raiva de alguém que te feriu, o instinto é revidar. Mas a raiva é só um polo. No outro está o perdão e a liberdade. A pergunta é, você vai ficar preso na raiva ou vai atravessar para o outro lado? Ou quando você acorda pesado, mente negativa, corpo cansado pensando, minha vibração caiu, tô perdido. A lei da polaridade te lembra, o polo oposto já existe dentro de você. É só atravessar. Às vezes, uma música leve, um banho consciente ou escrever o que sente já começa a virar o campo. E quando alguém te critica? A vontade é se defender, devolver na mesma moeda. Mas Jesus dizia, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não é sobre ser passivo, é sobre polaridade. A crítica é sombra, mas você pode responder na luz. Não é engolir, é não permitir que a vibração do outro arraste a sua. Esse é o segredo. Toda emoção difícil guarda a semente de uma virtude. Todo conflito é convite para virar o jogo. A lei da polaridade não nega os extremos, mas ensina a atravessar entre eles com sabedoria. E Jesus nos mostrou, não se trata de lutar contra a escuridão, mas de acender uma luz. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. Em Eclesiastes lemos, há tempo de chorar e tempo de rir. Jesus carregava essa consciência. Ele dizia, minha hora ainda não chegou. João 2:4. Ele não forçava processos, não apressava milagres. Ele sentia o ritmo do Pai. Pensa no mar. As ondas vêm e vão sem que ninguém possa segurar. Não adianta brigar com a maré. Você aprende a surfar quando entra no ritmo dela. Assim também é a vida. Tudo oscila. Fé e dúvida, alegria e tristeza, movimento e pausa. Nada é permanente. E o Caibalion acrescenta, quanto mais alto algo sobe, mais fundo pode descer. Quanto mais intensa a alegria, mais profunda pode ser a tristeza. Quanto maior a fé, mais fortes os testes. Mas o sábio não é arrastado pelo pêndulo. Ele observa o movimento e encontra o centro. E foi exatamente isso que Jesus fazia. Ele não se exaltava com os aplausos, nem se afundava com as críticas. Não se desesperava na escassez, nem se iludia na abundância. Ele permanecia no eixo. É isso que o Caibalion chama de neutralização. Não parar o pêndulo, mas sair do alcance dele. Na prática, isso muda tudo. Quando você entende a lei do ritmo, não entra em pânico nos dias de queda. Você sabe, é parte do ciclo, não é o fim. E também não se perde nos altos, achando que tudo será perfeito para sempre. Aprende a caminhar junto dos ciclos, não contra eles. Jesus vivia isso.
Ele sabia quando se esconder e quando aparecer, quando falar e quando calar, quando esperar e quando agir. Em João 10:18 ele diz: "Ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo." Ele sentia o tempo certo de cada coisa. Isso é ritmo espiritual. Agora olha para a semente. Jesus dizia: "O reino de Deus é como o agricultor que lança a semente, e ela cresce, ele dormindo ou acordado, sem que ele saiba como." Marcos 4:26-27. Não adianta cavar a terra todo dia para ver se brotou. O invisível tem o seu tempo até se tornar visível. Na sua vida é igual. Existem dias de expansão e dias de recolhimento, dias de brilho e dias de silêncio. E tudo bem. Descanso não é falha, é ritmo. O inverno não é castigo, é preparação para a primavera. E isso é libertador, porque quando a dor vem, você sabe, ela também passa. O mesmo Eclesiastes que diz: "Há tempo de chorar", afirma: "Tudo fez Deus formoso em seu tempo." Eclesiastes 3:11. Jesus nos mostrou que nem tudo está no sim imediato, que muitas vezes o ainda não é proteção. Viver em paz é andar junto com o tempo, não contra ele. Como as ondas, como as estações, como o pêndulo que se move, mas nunca perde o centro. Deu para sentir o peso dessa verdade, né? Nada é fixo. Tudo se move como as ondas, como as estações, como os ciclos do próprio coração. E quando você entende isso, até a dor ganha sentido, porque você sabe que ela também vai passar. Agora, se o ritmo já muda a forma como você atravessa a vida, imagina quando a gente falar da próxima lei. Uma lei que mostra que tudo carrega dentro de si o seu oposto, que o mesmo fogo que pode queimar também pode iluminar. Fica comigo, porque o que vem agora é ainda mais profundo. A sexta lei é a lei de causa e efeito. Colhe-se o que se planta. Jesus dizia em Lucas 6:38, "Com a medida com que medirdes, também vos medirão." Isso é muito mais do que uma regra moral. É um princípio vibracional. Tudo o que você emite, em pensamento, palavra ou atitude, volta para você. Não é castigo, é eco. Pensa num vale. Quando você grita, a sua própria voz retorna. Se você grita raiva, o eco volta em raiva. Se você grita amor, o eco devolve amor. A vida funciona do mesmo jeito. Tudo é retorno daquilo que você coloca no mundo. O Kybalion diz: "Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa." O acaso é apenas o nome dado a uma lei não reconhecida. Nada acontece por sorte ou azar. Há sempre uma semente que foi plantada antes, visível ou invisível. Jesus levava esse princípio ainda mais fundo, direto ao coração, quando dizia: "Com a medida com que medirdes, vos medirão também." Ele mostrava que não se trata apenas de ações, mas da vibração interna. Quem julga com rigidez, será julgado com rigidez. Quem olha com misericórdia, receberá misericórdia. É como diz Paulo em Gálatas 6:7, "O que o homem semear, isso também colherá." Mas essa semeadura não é só externa. Você colhe não apenas o que faz, mas o que acredita, o que repete na mente, o que vibra mesmo sem perceber. Jesus enxergava a causa antes do efeito. Em Mateus 5:21-22 ele disse: "Se em teu coração odiares teu irmão, já cometeste assassinato." O ato não começa na mão, começa na vibração interna. Por isso ele também ensinava: "A árvore se conhece pelos frutos." Mas logo completava: "Ou fazei a árvore boa, e o fruto será bom." Mateus 12:33. O segredo está em mudar a raiz, porque quando a causa muda, o efeito também muda. E como quebrar ciclos ruins? Com o perdão. Para Jesus, o perdão não era sentimentalismo, mas espiritualidade prática. Era a única forma de cortar o eco e plantar algo novo. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. 70 vezes 7. Mateus 18:22. Perdoar não é esquecer, é decidir não devolver na mesma moeda. É plantar uma nova semente onde antes só havia espinhos. Pensa em um campo. Se você planta veneno, não adianta reclamar da colheita. Mas se limpa a terra e planta algo bom, cedo ou tarde o fruto vem. O perdão é essa limpeza do solo,
é parar de repetir o padrão. No fim, Jesus nos mostrou que a causa verdadeira sempre nasce dentro. Colhe-se o que se carrega no coração. Por isso ele dizia: muda o que está dentro e o que está fora se transforma. A sétima lei é a lei do gênero. Tudo tem o princípio masculino e feminino. Em Lucas 1:35 está escrito: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O nascimento de Jesus é o ápice dessa união. O princípio feminino receptivo, representado por Maria, e o princípio masculino criador, representado pelo Espírito. Uma fé que recebe e uma força que cria. O Caibalion explica: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Não se trata apenas de homem e mulher, mas de duas forças espirituais que existem em tudo. O masculino é a energia ativa, direção, impulso, semente, criação. O feminino é a energia receptiva, intuição, gestação, entrega, manifestação. E toda criação verdadeira, seja física, emocional ou espiritual, nasce quando essas duas forças se encontram em harmonia. Pensa em uma semente e em um solo. A semente por si só não floresce. O solo sozinho não gera nada. Mas quando a semente encontra a terra fértil, a vida acontece. Assim é com a fé e a ação. Uma prepara, a outra realiza. O nascimento de Jesus é essa lei em movimento. Maria é o receptáculo, o feminino divino que recebe com fé e entrega. O Espírito é a energia ativa que fecunda sem forçar. É a dança entre o invisível e o visível. E Jesus entendia isso de forma perfeita. Ele dizia: se tiverdes fé como um grão de mostarda, fé como receptividade, mas também dizei a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Ação como direção. Fé sem ação é passiva. Ação sem fé é vazia. Só quando as duas se encontram, o milagre se torna possível. Na vida prática é igual. Se a pessoa apenas pede e espera, cria bloqueio. Se apenas age sem sentir, se desgasta. Mas quando acredita de coração que já é real, sente a gratidão antecipada e dá passos concretos sem ansiedade, o campo responde. A energia feminina é confiar, acreditar, sentir que merece, preparar-se como se já estivesse a caminho. É vibrar como quem já recebeu. A energia masculina é agir com clareza e firmeza, sem correria, mas com decisão, dando forma ao que já foi aberto no campo interno. Jesus vivia esse equilíbrio. Ele ouvia o Pai em silêncio e rendição, energia feminina, e depois falava e agia com autoridade, energia masculina. Era firme e doce, compassivo e assertivo. Não era só ação, nem só contemplação, mas plenitude. Em resumo, a fé é o útero, a ação é a semente e a realidade é o filho. Jesus sabia que criar não é forçar, mas alinhar o que se sente com o que se faz. É ser canal da união do céu com a terra. Chegamos ao fim dessa jornada pelas 7 leis herméticas. E talvez, olhando para trás, você perceba algo surpreendente. Jesus não apenas conhecia essas leis, ele era a própria expressão delas. Ele mostrou que o mentalismo não é teoria, é fé que se torna realidade. Que a correspondência não é filosofia, é o céu dentro de você se tornando visível na terra. Que a vibração não é física quântica, é a paz que muda um ambiente inteiro. Que a polaridade não é luta, é a sombra se transformando em luz. Que o ritmo não é prisão, é saber esperar o tempo certo do Pai. Que causa e efeito não é castigo, é o eco do coração que retorna. E que o gênero não é sobre gênero humano, é a dança entre fé e ação que gera milagres. Tudo isso estava nele, não em livros, mas em vida. E talvez seja essa a maior revelação. Jesus não veio apenas ensinar, ele veio encarnar o que muitos só ousaram escrever em símbolos e metáforas. No fundo, ele nos convida a viver no mesmo alinhamento. Não como quem decora regras, mas como quem respira a presença. E aí fica a pergunta para você: se essas leis já estão vivas dentro de tudo, o que mudaria se você passasse a vivê-las com consciência,
como Jesus viveu. Talvez o próximo milagre não esteja esperando cair do céu. Talvez ele já esteja esperando nascer em você.